E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, galera. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal, muito importante a respeito de escolhas. Será que existe uma pessoa certa pra gente casar? Será que Deus escolheu uma pessoa certa? E aí, como que fica isso daí? Será? Assiste o vídeo pra saber. É isso, vamos lá. Então, a primeira introdução, vamos dizer assim, pra vocês entenderem. A gente tava conversando e falou, vamos gravar um vídeo sobre isso? A gente tava conversando o quê? Às vezes tem pessoas que elas são muito criteriosas para escolher alguém para namorar, para casar. E tem pessoas que, por estar tanto tempo solteiras ou solteiro, ela acaba escolhendo qualquer pessoa. Eu vou usar qualquer pessoa aqui no sentido de, às vezes, no desespero, né? E acaba casando errado. E às vezes o outro, que é muito criterioso, demora tanto que acaba casando errado também, porque a pessoa certa acabou indo pra outra pessoa. Ou acaba nem casando. E aí, como que a gente poderia explicar para as pessoas, começando por você, o que você enxerga primeiro da pessoa que é muito criteriosa? Eu vejo que primeiro nós precisamos olhar pra nós mesmos, né? Nós entendemos, sempre que olhamos pra nós mesmos, que nós temos defeitos. Então não tem como a gente exigir da outra pessoa que ela seja uma pessoa perfeita. Isso não existe, porque se nós exigimos do outro, nós temos que exigir de nós mesmos. Porque assim como nós exigimos que o nosso parceiro ele seja perfeito, com certeza ele vai olhar com esse mesmo critério pra gente. Ah, mas você não exige que eu seja perfeito, você tem que ser perfeita também. Então isso nunca daria certo. E como que fala para aquelas pessoas que têm bons critérios? Assim, ao meu ver, gente, existem critérios que são inegociáveis. Por exemplo, se você é cristão, não tem como você entrar num jogo desigual. A Bíblia mesmo já deixa muito claro isso. Mas tem pessoas que têm uns critérios muito aguçados, vamos dizer assim. Um exemplo, né? O sonho dela é se casar com uma loira. Ah, o meu sonho é se casar com uma loira. Gente, isso é uma coisa muito superficial. E tem pessoas que ficam apegadas a isso, sendo que mulheres, gente, elas trocam de cabelo assim a cada estação. A minha esposa é uma dessas. Sim. E se eu ficasse apegado ao cabelo dela, cara, talvez você tá solteiro porque você fica apegado a detalhes que são pequenos. E quantas pessoas a gente não vê assim? Sim. Nossa, porque ela não gosta de assistir futebol. Gente, eu sei que talvez pra você é muito importante isso. Mas eu quero te dizer algo. Quando você casa e você compartilha uma vida com uma pessoa e se ela te ama, ela pode aprender muitas coisas. Sim. E aí esse que é o lance. Até que ponto a pessoa que você quer se casar, ela tá disposta. Acho que esse é um ponto legal pra falar. Sim, inclusive, esses dias eu sigo um menino da escola, da época ainda, e esses dias eu vi que ele postou que ele jamais namoraria, sequer casaria com uma pessoa que não faz academia. Mas ele começou a fazer academia recentemente. Olha aí. Mas aí é uma coisa que ele colocou como critério já, tem que fazer academia. Só que o que eu vejo é que ele, ao invés de exigir isso da pessoa, ele pode chamar ela pra perto, porque fazer academia é uma coisa boa, gente. É uma coisa boa. E eu posso comprovar pra vocês que eu era a pessoa mais sedentária que eu conhecia na vida. E quando eu conheci o Oswaldo, ele sempre foi uma pessoa assim, ó, vou fazer isso, vou fazer. E ele teve muita paciência, né, amor? Comigo, muita paciência. Gente, não tô nada aqui. Ela ia pro trabalho de carro, ia pra casa de carro, ia pra igreja de carro. Meu, ela não andava, nem pra comprar um pão ela ia a pé. Era tudo que ela fazia, era de carro. Não saía, né, na verdade. Não saía. Vou deixar isso em off. Bom, e aí, nessa vida que eu comecei a ter de casada com o Oswaldo, eu comecei a ver que isso era bom, né? Ele começou a ser a pessoa que me incentivava, que me trazia pra perto. E eu passei a amar ir pra academia. Foi uma coisa que eu realmente passei a gostar de fato. Começou a me trazer muito mais saúde mental e física também. Então, às vezes, coisas que nós colocamos como prioridade pode ser uma coisa que a pessoa pode aprender. E é muito fácil, porque é uma coisa tão superficial. Por exemplo, eu gosto muito de mulheres que usam só vestido, por exemplo. Eu gosto de mulheres que usam só vestido. Mas, cara... Tipo, é muito superficial. É sem noção, assim. Chega a ser sem noção. Então, é uma coisa que nós não podemos colocar num âmbito tão superficial ao ponto de olhar pra pessoa e falar: você é impossível de se casar comigo porque você se veste de tal forma hoje.
Exato. E a gente tem que olhar para o casamento como uma construção. Porque se nós olharmos para o nosso relacionamento naquele momento que nós estamos olhando para aquela pessoa, a gente vai, tipo, às vezes desmotivar. E exatamente eu vejo muitas pessoas ficam desmotivadas. Porque, gente, a Eduarda, como ela disse aqui, ela não fazia academia. Por exemplo, tinha vários filmes que eu gostava e ela não gostava. Sim. Mas só que tudo isso que pra mim era muito legal, eu gostava muito, ela passou a gostar, mas não de uma maneira forçada. Eu acho que um dos pontos aqui para aconselhar pessoas que estão talvez namorando, solteiros, gente, até que ponto essa pessoa que você tá fechada com você? Sim. Até que ponto essa pessoa, ela de fato, a gente fala assim, eu te amo, mas gente, deixa o dinheiro faltar pra você ver se esse amor é real. Porque eu lembro, gente, que o dia que eu decidi que eu ia me casar com a Eduarda foi um dia que eu fui buscar ela na casa dela com um carro do meu pai, que esse carro aí era apelidado de Thalita Cume. Porque esse carro aí, gente, se ele morresse o carro, ele não ligava mais. Não, ficava dormindo. Ele ficava dormindo lá. Aí a gente tinha que ficar esperando o carro, a temperatura baixar pra poder ligar de novo. Sim. E eu lembro que eu fui buscar ela pra ir pra igreja e, gente, eu deixei o carro morrer no meio da avenida. E aí eu falei, nossa, todo mundo buzinando, que vergonha, mano. Acabei de começar a namorar com a menina e já dei uma dessa. Gente, eu olhei pro lado assim, ela tava dando risada. E aí ela me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, se tivesse que ir a pé com você, eu iria. Então esse é um critério que você tem que ter. Até que ponto a pessoa ela tá disposta a fechar com você. Mano, a gente tá fechado. Sim. A gente tá fechado. Por quê? Quantas pessoas deixam de casar, e você pode até dar o seu exemplo, deixam de casar porque, eu vou começar minha faculdade ainda, então é melhor esperar, porque eu não vou ter tempo. É melhor eu esperar isso. Gente, a melhor coisa que tem é você conquistar as coisas junto com as pessoas. Uma das coisas que eu mais escutei, principalmente por ser nova, né? Na época, eu tinha 21 anos ainda. Quando a gente se conheceu, eu tinha 20 anos. Então, foi uma questão, assim, de... Quando eu falei que eu ia casar, as pessoas à minha volta enlouqueceram, né? Tinham muitas mulheres já formadas, assim, que já tinham se casado, que já tinham se divorciado, que olhavam pra mim e falavam, você não pode casar agora, porque você vai estragar a sua vida. Olha o quanto você é nova, você precisa começar a sua faculdade, o seu marido, ele vai extorquir você, ele vai proibir você de fazer tudo, você não vai conseguir nada. E uma das coisas que eu olho pro meu casamento, de verdade, falo pra vocês, que foi uma das coisas que mais me fez crescer e foi uma das coisas que mais me impulsionou a fazer coisas que eu antes não tinha coragem de fazer. O Oswaldo foi a pessoa que mais me incentivou a fazer faculdade. E até hoje, todos os dias que eu chego e falo, cara, minha vontade de desistir, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Ele fala, você é capaz sim, e você vai fazer, você vai conseguir, é só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia. Então, uma coisa que é primordial é a gente entender que precisamos casar primeiro com uma pessoa que ela vai nos incentivar, né? Isso a gente consegue entender na amizade. Não é uma coisa que eu preciso me casar para entender que ele vai me incentivar. Ele me incentivava quando nós éramos amigos. Ele me incentivava a ler a Bíblia, ele me incentivava a fazer um devocional, ele me incentivava a me aproximar de Jesus, ele me incentivava a coisas boas em um relacionamento que nem era um casamento ainda. Então, nós não precisamos casar para de fato conhecer as partes boas da pessoa. E uma das coisas que eu aprendi com ele é que o casamento, ele vai nos forjar coisas que nós achávamos que, não, isso aqui eu não preciso, mas nós acabamos entrando numa cultura totalmente diferente da que nós viemos. Porque uma coisa que eu quero entrar aqui, né, casamento é uma cultura sendo estabelecida dentro de uma nova família. Ele veio de uma cultura, eu vim de uma cultura, e quando nós casamos, nós aprendemos a criar uma nova cultura junto, trazendo as partes boas e não as partes ruins daquilo que nós trouxemos da nossa família, né? Porque existem prós e contras. Então, quando eu conheci o Oswaldo, a gente casou, foram estabelecidas culturas dentro da nossa casa, que até hoje a gente tá tentando estabelecer, né, amor? E isso eu acho que faz total diferença no casamento, nós entendermos que eu não sou perfeita, ele não é perfeito, a cultura de que ele veio não é perfeita, a que eu vim também não é, mas que nós podemos estruturar algo novo com Jesus.
E para finalizar esse primeiro ponto sobre pessoas criteriosas, para que fique claro para vocês, gente, a gente está querendo explicar para vocês que existem critérios aqui que são inegociáveis, igual esse da pessoa te impulsionar, a pessoa estar fechada com você, a pessoa decidir, cara, eu quero viver minha vida com você, eu quero conquistar as coisas junto com você. Eu sei que tem muitas pessoas que têm medo disso, porque quando você está na casa dos seus pais, tem muito suporte. Sim. Mas, gente, quando você escuta a voz de Deus e você é sensível a Deus, você vai perceber que Deus ele já abençoou o casamento e ele vai te fazer prosperar no tempo dele. Sim. Quer dizer que você vai ter tudo de uma vez? Não. Mas, gente, a coisa mais incrível que tem é você conquistar as coisas juntos. Sim. Então, tenha critérios não superficiais. Ai, cabelo. Ai, academia. Ai, porque ela escuta essa música. Gente, isso é muito superficial. Sim. Isso é coisas que vocês não têm que levar em conta, porque senão você vai acabar continuando solteiro e vai chegar uma hora que você vai ficar desesperado. A gente entra nesse ponto agora. Pessoas que ficam muito tempo solteiras. Ah, não tô nem aí pra vida, eu não quero namorar agora, eu não quero isso, não quero aquilo. Mas a pergunta que eu faço pra você é, você tem orado por isso? Porque às vezes nós tomamos decisões que é do nosso coração. Ah, eu não quero namorar agora. A gente nunca pode dizer isso. Sim. Nós precisamos dizer, eu estou seguindo a vontade de Deus. E Deus falou pra mim que hoje, agora, não é pra eu me relacionar. Mas não é que eu não quero. Deus deixou muito claro. Agora, se você não tem essa resposta, você não pode dizer que Deus, que você não quer namorar agora. Você tem que seguir a vontade de Deus. Porque às vezes tem pessoas que passam pela sua vida e você esnoba. Tipo assim, tô novo. Ah, eu tô fazendo isso. Sim. E são pessoas incríveis que passam pela sua vida. Mas Sim. às vezes você se compara, você tem aquele sonho, aqueles desejos superficiais e você deixa passar. Aí chega uma hora que a pessoa fica mais velha, vê todo mundo casando, aí começa a ficar desesperado. E aí começa a escolher qualquer um. E pra você, amor, o que você considera ser essas pessoas, qualquer um, vamos dizer assim? Porque eu vejo que muitas pessoas hoje são frustradas nos seus casamentos. Essas pessoas aí que falam, não casa agora, porque elas viveram isso, elas não escolheram a pessoa certa. E aí, o que você considera um conselho para essas pessoas que às vezes estão chegando numa idade mais avançada ou estão há muito tempo solteira? Uma dica que você dá, o que você faria se você fosse uma pessoa que estivesse há muito tempo solteira? Cara, uma das coisas que eu aprendi com Jesus é que a obediência é o lugar de satisfação. E não significa que é um lugar fácil, não é fácil. Eu vejo que o relacionamento que às vezes as pessoas procuram nas outras pessoas, seja ele de forma superficial, porque ela é bonita, porque ele é bonito, seja porque ela tá extremamente desesperada para ter um relacionamento logo, então o que vier é lucro, seja por, eu preciso esperar muito tempo porque eu não tenho isso ainda, então eu vou esperar para poder ter a pessoa perfeita para mim no tempo perfeito. Eu vejo que isso é muito perigoso, porque realmente o tempo passa muito rápido, muito rápido. Mas eu vejo também que existem pontos, vamos supor. Existem pessoas que escolhem pessoas erradas porque ela esperou muito tempo, foi conhecendo pessoas superficialmente, assim, a vida inteira, foi deixando a vida levar e viveu a sua juventude de forma banal, digamos assim, extremamente banal. E aí chega uma hora que ela fala, cara, eu preciso estruturar uma família, eu quero ter filhos. E aí ela olha para um lado, olha para o outro, e ela nunca soube se relacionar de fato com as pessoas. E ela nunca soube se relacionar porque ela também nunca soube se relacionar de fato com Deus a respeito disso. Sim. Porque uma coisa que nós podemos ver e comprovar é que o Senhor, Ele ama a família. Então, sempre que nós priorizarmos um relacionamento que vai nos levar a uma família, que é aquilo que o Senhor, Ele deseja para a nossa vida, essas coisas vão dar certo. Então, para você que já acha que tá velho demais para viver um relacionamento que é da vontade de Deus, pergunte primeiro para o Senhor qual é a vontade dele estabelecida para a sua vida, né? E esteja atento àquilo que o Senhor deseja falar para você, porque às vezes nós desejamos tanto um relacionamento,
que às vezes nós esquecemos que o relacionamento que nós de fato precisamos no momento é um relacionamento com Jesus. E aí nós focamos tanto em outras pessoas que nós passamos a ser dependentes emocionais de outras pessoas, ao invés de ser dependentes de Deus. Isso nos leva para um lugar muito perigoso. Eu acho que a gente pode resumir isso com uma história real, sem citar a pessoa. Gente, se vocês ouvirem a voz de Deus, a palavra vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se vocês ouvirem a voz de Deus, vocês vão saber o que Deus pensa a respeito da pessoa que você gosta. Quantas vezes nós já aconselhamos casais que a pessoa era apaixonada por fulano, fulano não gostava dela, e a pessoa ficou insistindo, não, eu vou orar e o fulano vai se apaixonar por mim, não, eu vou esperar e... Gente, aí a pessoa fica nesse sonho. E aí, eternamente, mano, a pessoa não nota ela, não se interessa por ela e a pessoa fica presa ali. Cara, escuta a voz de Deus, sabe? De fato, esteja sensível, porque eu vejo que é incrível. A gente que aconselha pessoas, você aconselha, você explica com todo amor e a pessoa não consegue enxergar que aquela pessoa não é pra ela. Sim. Então, se você tá idealizando, nossa, eu preciso me casar com um fulano, toma cuidado. Toma cuidado, porque se Deus ele ainda não deu paz, não moveu ali as coisas, e você tá nessa, não, mas eu vou esperar, não, mas... E aí pode acontecer o quê? A pessoa vai, conhece outra pessoa, começa a se relacionar e você fica frustrado, sai da igreja. Sim, sai da igreja, se distancia de Deus e acha que nunca mais vai precisar, vai conseguir ter uma pessoa que te ame de fato, porque na verdade você colocou todas as suas expectativas numa pessoa que não era pra você. Eu posso usar meu exemplo, né? Eu era uma pessoa que colocava toda a minha dependência emocional nos outros. Então, eu busquei isso em relacionamentos que não me trouxeram nada frutífero, né? Eu não posso dizer que eu não aprendi nada com isso, porque, de fato, eu aprendi que a obediência é o lugar onde os filhos de Deus, eles devem estar. Porque quando nós não somos dependentes de Deus, nós vamos por caminhos totalmente tortuosos em que nós não precisamos passar, né? E nós acabamos acumulando feridas para nós mesmos, porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e falar, não, a voz de Deus é boa, perfeita e agradável, porque às vezes a gente pensa, né, que o boa, perfeita e agradável significa que é fácil, maravilhoso, lindo, feliz. E é totalmente o oposto, né? A gente estar nesse lugar de Deus, eu vou te obedecer, é te obedecer apesar de não ser uma coisa que está me fazendo feliz agora, apesar de ser uma coisa que vai machucar meu coração, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas Deus sabe. Então, nós precisamos tomar o cuidado das dependências emocionais em pessoas, porque quando nós dependemos emocionalmente tanto de alguém, é porque nós estamos colocando a nossa dependência no lugar errado. E aí nós precisamos olhar para Deus e falar, Deus, e aí, qual é a sua opinião? Para onde que eu estou olhando de fato? Porque eu não estou olhando para você. Então, converte o meu coração novamente para o lugar onde eu devo estar, para que eu não caia no erro. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor nesse processo de desobediência a Ele foi que o Senhor, Ele é misericordioso, porque não dependeu somente de mim olhar e falar assim, não, serei obediente, mas foi porque eu dei um passo de, Deus, eu vou dar esse passo, mas aí o Senhor anda o resto comigo, porque se depender de mim, eu não consigo. Então, eu vejo que a misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias, mas nós precisamos também dar aquele passo de serei obediente aqui, para que a gente não caia nesse lugar de todos os dias eu vou ficar, Deus, faça a sua vontade, mas estabelecendo a minha vontade. Sim. E pra gente finalizar, pensa aí em uma coisa que você enxergou em mim, que você foi um dos seus critérios primordiais, assim, algo que, nossa, isso me chamou muito a atenção. E uma coisa que você tinha expectativa em mim, mas quando nós nos conhecemos, eu ainda não era essa pessoa, mas eu posso estar se tornando, né? Eu vou começar por mim. Uma coisa que eu olhei pra Eduarda, e cara, isso me ganhou, uma coisa assim que era primordial pra mim é humildade. Eu nunca gostei de meninas que se acham demais. Tipo,
patricinha demais, fresca demais. Apesar dela ter as manias dela, as coisas dela, ela é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa sem frescura. Tipo, se eu falar pra ela que eu quero ir em tal lugar e lá não é um lugar tão chique e maravilhoso, ela vai ir comigo. Então, eu enxerguei nela uma parceira, e uma parceira para todos os momentos, né? Porque eu sei que a nossa vida tem dias que nós estamos em lugares lindos, mas tem dia que falta dinheiro e falta coisas e você vai ter que pegar e comer o arroz com ovo. Sim. E aí eu enxerguei nela essa pessoa que estava disposta a passar comigo todos esses processos, né? Outra coisa que eu tinha expectativa e não enxerguei nela, mas eu sabia que ela pode se tornar essa pessoa, é que sempre, gente, eu estive à frente de algo, assim, liderando algo, e a minha grande expectativa é ter uma pessoa para me auxiliar, para estar comigo, né? Porque eu lembro que na minha juventude eu liderava as coisas e eu me sentia muito sozinho. Eu queria uma pessoa para ser o meu suporte, para me ajudar. Realmente essa mulher da Bíblia, auxiliadora, né? E naquele momento, quando eu conheci ela, eu não enxergava esse potencial de liderança nela. Mas eu sabia que ela poderia se tornar, e ela está se tornando isso, sabe? Ela está nesse processo de aprender a liderar. Então, era algo que eu tinha expectativa, mas eu estava aberto e disposto a esperar o tempo dela. Eu vou dar mais uma aqui, porque eu lembrei agora. A respeito, eu sempre quis ser pai, gente. Sempre quis ser pai. Só que quando a gente se casou, ela tinha um pouco de receio a respeito disso, por algumas coisas que ela estava querendo viver ali. E eu esperei o processo dela, e até que ela queria ser mãe também, mas era o tempo, né? Até que Deus, ele falou com ela e liberou esse momento ali. Então era algo que era muito importante, mas naquele momento ela não queria. Diferente de alguns casos que mulheres falam que não quer ter filho. Então é complicado isso daí, né? Sim. Você se casar com uma pessoa assim, mas então eu lembro dessas coisas que foram processos que a gente viveu. Sim. Algo que eu vejo que o Oswaldo, ele não enxergava em mim assim, era a questão de as minhas dificuldades. Ele tinha dificuldade de entender as minhas dificuldades. Então, às vezes eu achava ele muito arrogante em relação a algumas coisas, porque ele sabia lidar de uma forma totalmente diferente da que eu lidava, né? Então, hoje eu vejo que ele é uma pessoa extremamente aberta a entender melhor, a me escutar, né? Ele sempre me escutou, mas antes ele não me entendia. Ele me escutava e ele ficava assim, não, mas eu não reagiria assim. Mas eu não entendi por que você não reage assim. E hoje ele consegue entender porque hoje ele de fato me conhece bem, né? Qual era a outra pergunta? Uma coisa que eu tenho, que foi primordial pra você falar assim, nossa, cara, é ele. Ah, sim, ser amigo de Deus. Uma coisa que nos meus outros relacionamentos eu idealizava em qualquer pessoa, na verdade, era ter em alguém uma pessoa que de fato amasse a Deus. Porque eu achava a coisa mais linda do mundo ver uma pessoa, tipo, de mão dada na igreja, um casal novo ali, tipo, adorando a Deus. E eu não tinha isso de verdade. Então, quando eu conheci o Oswaldo, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato dele amar Jesus. Isso, pra mim, sempre vai ser a coisa que, antes de todas as coisas, não somente aquilo que eu idealizo, mas que eu vejo que qualquer pessoa deve idealizar, é que não se abre mão de desejar alguém que ame primeiro a Deus. Eu tenho certeza que o Oswaldo ama mais a Jesus do que a mim. E isso me fascina, sempre me fascinou. Então, algo que eu vejo que não se pode abrir mão, é isso. Amém. É isso, gente. Obrigado se você ficou até o final, não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante. A gente tá trabalhando aí nesse canal, postando vídeos, se empenhando, editando, tudo isso para contribuir algo na sua vida e fazer com que talvez escolhas que você vai tomar, direções da sua vida possam ser melhor tomada, decidida, enfim. Então, obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, amigos.